Bom, então vamos à nossa terceira, né, e última parte, né, de introdução ao processamento de frutas e hortaliças, né, e agora eu quero apresentar para vocês mais algumas coisas, tá? Então, tem a etapa do descascamento, né, que é uma etapa muito importante também dentro do processo. Esse descascamento ele pode ser físico, pode ser químico, né? Pode ser, se feito de forma física, pode ser manual, né? Por exemplo, físico, outro processo de descascamento físico é o vapor, né? Quando a gente usa jatos de água, enfim, mudança de temperatura para promover a retirada, né, da pele dos frutos. Isso em algumas situações, tomate, pêssego, né, como a gente vê aqui no exemplo, certo? Ou manual. É uma etapa importante também porque vai determinar, né, o tamanho, né, da matéria-prima que você vai ter, né, para o processamento, né, para seguir para a próxima etapa, né? E aí a gente tem, né, dentro do descascamento, né, químico, a gente tem a abrasão, né, físico, na verdade, desculpa, a gente tem a abrasão, que é onde, né, por exemplo, batatas aqui, ó, ela entra, batatas e cenouras, né, dentro dessa máquina, então ela é, né, colocada sobre uma força, né, centrífuga é gerada aqui no meio, né, e essas batatas são jogadas contra, né, as partes externas aqui, as paredes, batendo na parede, então vai gerando, né, uma abrasão, um toque com essa parede, tirando, né, a pele, né, que é a casca, certo? Pode ser mecânico também, né? Por exemplo, descascamento aqui, ó, através de uma máquina, né? Descascamento no caso da cenoura, certo? E aí, máquina de descascamento mecânica, né? Para laranja, né? Para outros produtos também, né? Que já existem, né? Certo? Aqui, ó, no caso para maçã, né? Para as maçãs saírem de uma forma mais uniforme. A vantagem, né? É a uniformidade, mas tudo isso depende do objetivo que você tem no produto, certo? Que você tem com o seu produto, tá? Então, aí aqui vem o descascamento químico, né? Que pode ser a utilização de hidróxido de sódio, né? Com altas temperaturas. Então, isso daqui, quando você coloca uma solução, o fruto na solução de hidróxido de sódio e aquece, né? A casca vai sendo corroída, né? Então vai tirando, né? E ainda tem ou em outros tipos de situações que faz a pelagem, né? A chama, que usa o maçarico, né? Para retirar a água. Aqui tem um esquemazinho, né, de como faz o descascamento químico, né? Aqui no caso ele usou para pêssego, né? Utiliza soluções quentes de hidróxido de sódio por imersão ou aspersão. Temperatura, tempo e concentração variam de acordo com a fruta e seu grau de maturação, né? Então pêssego cortado, né, na esteira, certo? Aí recebe jatos de hidróxido de sódio a 5%, né? Isso, essa solução sendo a 90 graus, né? Então, depois que ele sai da esteira, ele vai para água potável e ácido cítrico. Gente, qual o sentido de se usar ácido cítrico aqui? Você não usou uma base forte, hidróxido de sódio, aí você tem que usar um ácido cítrico, que é para neutralizar essa base forte, né, que você utilizou aqui, certo? Então, no descascamento químico, a desvantagem é que você vai ter que usar, sim, um neutralizante depois, né, um ácido. Então, isso vai deixando o processo mais dispendioso, tá? Então vamos seguir aqui, né? A gente tem uma outra etapa importante no processo, né, de frutas e hortaliças. Não é aplicado em todos os processos, mas é importante, que é o branqueamento, tá? Então aqui é quando você aquece o fruto numa determinada temperatura por um determinado tempo e rapidamente você promove o resfriamento, certo? Então o branqueamento ele tem a função de retirar o ar dos tecidos do fruto, isso melhora na conservação dele, né? Quando você tira, desaera, como se diz, né? Retira o ar dos tecidos, você elimina, né, certa carga microbiana, você inativa enzimas, né, nesse processo de branqueamento. Esse branqueamento ele pode ser feito por imersão ou pode ser feito a vapor, né? Então são dois tipos de branqueamento. Aqui no caso, né, feito por imersão, você está vendo que ele está recolhendo com a paneira,
com a peneira, né? E certamente depois daqui ele joga numa água fria para evitar que o fruto continue o cozimento. O objetivo do branqueamento não é o cozimento do fruto, certo? É apenas uma inativação enzimática, eliminação de patógenos, enfim, mas não o cozimento, certo? Aqui tem um esquemazinho, né, de como seria o branqueamento a vapor, né? Então o vapor inserido, o fruto vem, né, nas esteiras e aí sofre, né, com o vapor passando, né, por entre o produto, certo? Então são esses dois tipos de branqueamento. E aqui eu tenho exemplos de descascadores e cortadores manuais, né, como eles funcionam, né, para picar frutas, aqui para descascar o abacaxi, enfim, são máquinas, né, que são usadas especificamente para um tipo de produto, certo? Mas vamos avançar, né, que nós e aí agora eu quero falar com vocês propriamente, né, dentro dos processamentos, né, os mais clássicos. Um dos processamentos, né, mais clássicos que a gente tem é a produção de geleia, né, dentro da indústria de frutas e hortaliças, tá? Então, essa geleia, né, essa planta de processamento, né, de geleia, a gente pode iniciar com a recepção da matéria-prima, lavagem, seleção, classificação, corte, certo? Eliminação dos defeitos internos. Então, gente, tudo isso daqui, ó, é etapa de pré-processamento, é todas aquelas que nós aprendemos lá, certo? Corte, classificação, enfim. Eliminação de defeitos internos, se tiver, né, depois do corte. Então, a fruta que tem defeito interno tem que ser eliminada. Aí ocorre, então, a extração do suco, né? E essa extração do suco pode ser feita por prensagem, desintegração, centrifugação e aquecimento, né? A clarificação, essa aqui é uma etapa importante, né? Para algumas frutas que podem o quê? Escurecer, né? Durante esse processo de despolpamento ou retirada, né, do suco. Então, algumas passam pelo processo de clarificação, outras não, certo? O processo de clarificação dentro da indústria de frutas e hortaliças pode ser feito por uma filtração, né? Essa filtração que a gente faz em casa, né? Quando a gente coloca uma peneira, quando faz o suco, isso é um processo de clarificação, né? Essa filtração. A gente pode esperar decantar, né? Perceba que quando você faz um suco na sua casa, você sempre está dividindo ele em duas fases. Então, aquela fase mais líquida, né, a menos densa, é que a gente usa, né? Então, esse é também um processo que pode ser usado, decantação, tá? E enzimas, né, clarificantes, enzimas que ajudam a promover a separação, né, da polpa do suco em fases, né, para dar uma clarificada, certo? Aí depois vem, por exemplo, a adição dos ingredientes, que é a adição de açúcar, né, a concentração, né? A concentração aqui, no caso, é o cozimento. A concentração nada mais é do que uma cocção, né? Essa cocção pode ser feita com impressão diferente da pressão atmosférica, por exemplo, quando se usa uma panela de pressão ou ausência, né, de pressão, né? Então a gente promove um cozimento numa temperatura mais baixa e por um tempo menor. Isso é importante, né, em alguns processos, quando a gente quer aproveitar as máximas características da fruta, né, que a gente faça esse cozimento por pressão, certo? Então, essa concentração objetiva é desidratação, né, retirada da água, vai mudar a estrutura do produto, né? E uma coisa importante no processamento da geleia é que para dar o ponto da geleia, né, então você precisa ter a concentração certa de açúcar, né? E já no final, quando você está determinando o ponto final do produto, é que você adiciona então o ácido cítrico e a pectina, certo? Que são dois fatores importantes na formação da geleia. E isso eu digo geleia industrial, né? Porque a geleia na nossa casa a gente pode fazer apenas, né, pegando a fruta, né, um pouco mais ácida, né, ou então pegando suco de limão, que pode funcionar como ácido, né, e submetendo a aquecimento, enfim, açúcar, ácido, né, e já a fruta, tendo a quantidade de pectina, você consegue um gel. Só que a nível industrial, você precisa usar a pectina industrial, né, e você precisa usar também
né, não só a pectina industrial, como ácido cítrico, para você dar o ponto, né, dessa geleia. E esses produtos, tanto o ácido cítrico como a pectina, eles são colocados no final do processo. Por quê? Porque se eles forem aquecidos, eles podem promover a desintegração, né, dessa, por exemplo, o ácido pode perder seu efeito, né, a pectina pode perder seu efeito. Então, eles têm que ser adicionados ao final do processo, né? Então, a determinação do ponto final, ela sempre é determinada por um equipamento que a gente chama refratômetro. Esse refratômetro ele pode ser digital ou de campo, manual, certo? Onde você vai ver o teor de sólidos solúveis. O teor de sólidos solúveis adequado para a geleia, né, é quando está marcando lá no equipamento 60, 65, certo? Diz o do teor de sólidos que tem naquela solução, certo? Então, essa é uma concentração, né, adequada para eu ter um bom ponto, né, final de uma geleia. E depois, né, que você determina o ponto final, vem o acondicionamento, né, e o tratamento térmico que você dá, né, no produto, certo? E pode também, né, isentar esse do tratamento térmico, dependendo, né, de como esteja a condição de suas embalagens, né, se as embalagens são estéreis ou não, enfim, tudo vai depender, né, do tipo de processamento que você vai adotar, certo? Então, geleia, por definição, né, é um produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, a polpa ou o suco dela, certo? Com açúcar, água, né? E concentrada até consistência gelatinosa, certo? Então aqui eu coloquei um desenho, né, de um ácido pético, né, que é uma pectina, certo? A pectina ela é formada por unidades de ácido galacturônico, né, unidos, né, através dessas ligações, né? Esses ácidos galacturônicos, alguns deles são metoxilado, certo? Então, quando eles têm muito grupo metil, né, que o grupo metil, gente, é esse CH3 ligado na molécula, né? Então a gente diz que ela tem um alto grau de metoxilação, certo? E as pectinas, elas se dividem em alto grau de metoxilação e baixo grau de metoxilação, certo? Então essa pectina comumente que a gente usa, né, até aproveitando a fruta, né, como fonte de pectina para a gente fazer uma geleia, a gente diz que ela tem alto grau de metoxilação. As pectinas de baixo grau de metoxilação, que são chamadas as BTM, elas são usadas na produção, certo, de produtos light ou diet, onde serão reduzida a adição de açúcar ou zerado, né, a adição de açúcar, certo? Isso porque para se conseguir o gel de uma geleia, a gente precisa ter um equilíbrio entre ácido, pectina, certo? E açúcar, né? Então precisa ter esses quatro. Então, se você não tem açúcar, né? Então você tem que usar outro tipo de pectina e um substituinte do açúcar. Então você usa sais biovalentes, né? Que é o sal de cálcio. A gente usa. Então todos esses produtos diet que você vê, né, para se formar gel, tem que usar pectina de baixo a alto grau de metoxilação, ou seja, tem pouco radical metil, certo? Mas você tem que usar, né, o cálcio biovalente, né, para obter. Então você tem que ter, para formar a geleia, certo? Açúcar, pectina e ácido, e tem que estar em equilíbrio, certo? Na concentração correta, ser adicionado no tempo certo, senão você vai ter um gel fraco, você vai ter um gel defeituoso, ok? O efeito do grau de esterificação na pectina e formação do gel, certo? Então, o grau de esterificação de pectina, ou seja, a quantidade de grupo metil que ela tem lá, maior que 70, então o pH para se formar o gel tem que estar entre 2,8 e 3,5, a concentração de açúcar 65%, e você não usa aí o biovalente, que é aquele cálcio que eu falei para vocês. E a formação do gel, nesse caso, ela é rápida. Se eu tenho pectina entre 50% a 70% de grau de esterificação, certo? Eu vou ter que trabalhar com pH entre 2,8 e 3,5, né, de acidez, 65% de açúcar no produto, não adicionar o biovalente e vai ter uma formação, né, de gel lenta. Só que se eu tenho pectina, né, de baixo grau de metoxilação, que são as BTM, né, o pH vai ter que estar entre 2,5 e 6,5, certo? Então posso trabalhar com uma faixa de pH um pouco maior
do que essas outras. Não vai ter açúcar nenhum, mas eu vou ter que adicionar íon bivalente, certo? E a formação do gel, nesse caso, é rápida. Gente, a geleia é esse produto aqui, né? Que ela é um líquido viscoso, né? Que a gente chama um semissólido, né? Então, para obter essa consistência aqui, a gente tem que obedecer esses princípios, senão a gente não consegue formar o gel, ok? Então, ó, a apertização de vegetais, que é um outro processamento dentro da indústria de frutas e hortaliças importantes, né? O que que a gente encontra, né, de vegetais apertizados no mercado? A gente encontra cenoura, ervilha, milho, né? Enfim. E qual o fluxograma desse processo e qual o diferencial dele? Né? Então, segue todas as etapas, né, que a gente já viu anteriormente, né? Branqueamento e resfriamento, acondicionamento, e aqui tem uma etapa importante. O acondicionamento pode ser em vidro ou em lata, certo? Mas aqui tem que ter a exaustão e o fechamento hermético. Ou seja, você tem que impedir, né, que depois que o produto for fechado, né, que entre ar. Então, você tem que promover o fechamento hermético. Só que antes desse fechamento, você tem que fazer uma exaustão. E o que é uma exaustão? Uma exaustão é a saída do ar de dentro do produto. Então, você tem que tirar, né, o ar de dentro desse produto. O branqueamento já ajuda, né, a expulsar o oxigênio do sistema, certo? Então, o fruto já vem aqui, né, com uma certa expulsão de ar do sistema e depois vem para exaustão. Você tira completamente o ar, certo? Aí, depois que é fechado hermeticamente, você submete à esterilização, né? Isso é a apertização, né? A esterilização do vegetal dentro de um recipiente que pode ser vidro ou lata, certo? Então você a esteriliza, certo? Geralmente essa esterilização ela é feita, né, seguindo a esterilização comercial clássica, que o produto é aquecido a 120 graus por uma determinada faixa de tempo, né, um tempo curto, né, porque isso garante, né, a eliminação de 99,9%, né, dos micro-organismos que podem estar ali, né, existentes. Depois da esterilização tem um resfriamento, é uma etapa importante. Por quê? Porque a gente não quer que o produto fique cozinhando depois que esteriliza, né? Então, na verdade, você esteriliza e resfria, né? Porque isso ajuda ao não cozimento do produto e ele chega, né, à mesa do consumidor, né, com a textura adequada, né? Porque o fruto, quando ele é cozido, ele muda completamente as suas características. O vegetal, quando ele é cozido, ele muda as suas características. E o objetivo aqui é só apertizar, né? É levar à mesa do consumidor um vegetal com uma vida útil maior, uma fruta com uma vida útil maior, certo? Então, não é de cozimento, tá? Mas de esterilizar, tá? Então, aqui, ó, são exemplos de vegetais apertizados, né? Essas embalagens que vocês conferiam é exatamente por onde vai se tirar o ar, né? Fazer a exaustão, né? Então, no processo, né, de apertização de vegetais, a esterilização é dada por transferência de calor, certo? Essa transferência de calor por convecção, né? E também pode ser feita por condução, né? Convecção quando há, né, o calor diretamente, né, incidido, né, no produto, e convecção quando há um líquido aqui que circula transferindo calor, né, para o produto. Então veja, né, os vários exemplos aqui de vegetais, né, de processo de apertização, né? Por exemplo, nesse caso 1, líquidos, suco de frutas, alimentos dispersos como ervilha em salmoura, o caso 2, o caso 3, produtos em calda como pêssego, figo, abacaxi, o 4, alimentos concentrados, extrato de tomate, ketchup e molho, e o 5, produtos alimentícios sólidos como carne e salsicha. Não é o nosso objetivo, mas a gente também fala porque está dentro, né? Pode ser também um produto apertizado, certo? Então, a transferência de calor pode acontecer por condução ou por convecção. Então, o líquido aqui usado para transferir calor por convecção é muito importante, né? Então, todos esses produtos necessitam, sim, né, de uma salmoura, de um líquido que transfira calor diretamente ao produto, tá? Então, esse daqui, né, é os vegetais apertizados, né, ou fruta apertizada, né, o processo de apertização, tá?
E aí a gente tem um outro produto clássico dentro da indústria de frutas e hortaliças, que são os picles, né? Então, picles em vinagre. Como é que se faz, né, o processamento, né, desses picles? Então, aqui eu tenho um exemplo do picles ácido, né, que pode ser preparado tanto do picles em salmoura como de vegetais frescos depois branqueados. Né? Então, eu tenho a matéria-prima, eu tenho que ter um vidro de boca larga, né, que é para colocar, como esses exemplos aqui, né, os frutos, os vegetais dentro, cobrir com vinagre, certo? Vinagre que seja forte e fervente, por 5 a 6%, né, de acidez acética, isso você vai encontrar no rótulo, certo? Então, o teor de acidez diminui, né? Então, depois de um tempo, o teor de acidez vai diminuir, certo? Então, depois de uma semana, trocar o vinagre, certo, por uma solução de 3 a 4% e adicionar o sal de 3 a 4%. Isso aqui é uma forma, né, de se fazer picles ácidos, mas existem vários outros processos, né, que podem ser utilizados. Gente, não esquecendo que a matéria-prima, né, aqui que você vai usar, já tem que ter passado por todos aqueles processos anteriormente que a gente falou. Seleção, classificação, descasque, né, enfim, do tamanho que você quer aqui, né, branquear também aqui é importante, né, um processo não foi colocado aqui, mas o branqueamento é importante, certo? E esterilização do material que você vai usar, certo? Então é muito importante a indústria de frutas e hortaliças você sempre usar EPI, né, que é touca, máscara, luva, né, sempre tá de avental, né, de jaleco para proteger, né, a você e proteger também os produtos, certo? Contra contaminação, né? E um outro processamento dentro de frutas e hortaliças é a desidratação. Desidratação é um processo muito antigo, né, usado na indústria de frutas e hortaliças, onde você vai secar o produto, ou seja, retirar a água do produto. Fruta e hortaliça, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, é que eles têm uma quantidade de água muito grande, né, variando de 80 a 95, 98% de água, então é muita água, certo? Então essa água, ela é responsável pela alteração microbiana, por desenvolvimento de reações físico-químicas no produto. Então, se eu retiro essa água, eu conservo o produto. Então, veja, uma fruta fresca e uma fruta seca, a fruta seca, ela dura o quê? 6 meses, 7 meses, né, quando ela está seca, e a fruta fresca não, ela dura dias. Né? Então, ou seja, única e exclusivamente por causa da retirada de água, certo? Agora, no processo de desidratação de frutas e hortaliças, tem algumas etapas, né, que são importantes e que devem ser obedecidas, como por exemplo, né, depois do branqueamento, você fazer a sulfuração ou sulfitação, né, antes de fazer a desidratação. O que é isso, professor? É a adição, né, de produtos derivados de enxofre, né, sulfitos. O mais conhecido é o SO2, né? E qual o propósito, né, de se adicionar, né, de sulfitar esses produtos, né? Então, essas cores lindas que vocês estão vendo aqui, ó, do kiwi, né, do abacaxi, do cranberry, banana, certo? Você só consegue por causa dos sulfitos, né? Porque o produto, quando ele é desidratado, que ele não passa por um processo de sulfitação, ele escurece, ele não fica dessa cor, né? Então ele vai ter uma diferença, né? Porque ele vai escurecer bastante. Aqui no caso, se você faz a sulfitação, né? Que é esse elemento químico, né? O que é que acontece? Esse sulfito ele se liga a algumas estruturas dentro da fruta e impede que haja a polimerização, certo, de compostos fenólicos dentro da fruta que promove o escurecimento dela. Então, quando uma fruta é aquecida, né, ela passa por um processo, né, que os compostos fenólicos que tem nela, eles tendem a se aglomerarem. E essa aglomeração de compostos fenólicos geram compostos marrons escuros, certo? Então, para a gente controlar isso, a gente pode sulfitar, né? A gente pode adicionar sulfito e só depois desidratar. O desidratar pode ser feito, né, com circulação de ar forçada, numa estufa, né, ou até mesmo alguns
algumas pessoas secam ao sol, né, dependendo, né, da fruta. Então, o ideal é que se retire a umidade, né, e para isso você precisa de calor, tá? Então, depois você embala, armazena e joga no mercado, certo? Então, esse é o processo de desidratação, né, de frutas e hortaliças, tá? Então, ó, existe também o processo de desidratação osmótica, né, de alimentos de uma forma geral, que consiste na remoção parcial da água pela pressão ocasionada quando se coloca o produto em contato com a solução hipertônica de solutos, açúcar ou sal. Gente, a desidratação, né, essa que eu falei para vocês, a normal, mas existe também a osmótica, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma compota, né, coloca os pedacinhos, a polpa de goiaba, né, que chama meia-lua da goiaba, né, que seria mais ou menos aquela coisa assim, né, da goiaba, certo? Então, colocando essa meia-lua dentro de uma solução com açúcar, o que é que vai acontecer? A água que tem dentro dos tecidos da polpa de goiaba, ela vai sair para o meio externo e dentro, né, da polpa da goiaba vai vir o açúcar que tem na solução que está circulando aqui, né, na parte externa. Então, vai ter uma troca. E essa troca a gente chama de troca osmótica, certo? Então, vai sair água e vai entrar açúcar, né? Então, e esse produto, ele tem um tempo, né, para ficar pronto, certo? Então, você faz, então, depois de um tempo, né, que você vai ter o produto pronto, que é exatamente, né, a compota que a gente tem. Esse processo de desidratação osmótica é o mesmo usado para fazer também frutas cristalizadas. E qual é a diferença? É que na fruta cristalizada você vai aumentando a concentração de açúcar, né, aos poucos, certo? Então você vai começar, por exemplo, mergulhando a fruta numa solução com 20%, né, de açúcar, depois você vai migrar para uma solução com 40% de açúcar, depois 60%, enfim, até você ter o produto final, né, onde a fruta vai ter totalmente perdido a sua água, né, e no lugar da água entrou exatamente açúcar dentro das células, certo? Tudo isso que ocorre, gente, em processamento de frutas e hortaliças é muito a nível celular, né? Aquela célula vegetal que eu mostrei para vocês, a água dela, né, aquela célula que vocês viram lá na frente, no caso da desidratação osmótica, ela é retirada, certo? E dentro daquela célula entram moléculas de açúcar, certo? Que se ligam à água que ficou ainda lá dentro, né? Mas uma parte da água sai, tá? Então, essa é, né, a desidratação osmótica, certo? E aqui, né, a gente encerrou essa terceira parte. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito rápido, né, para a gente ver muita coisa, mas eu trouxe algumas bases para vocês, alguns processamentos, né? Então, fiquem à vontade para tirarem as dúvidas, certo? Eu vou abrir o link aqui de dúvidas só, né, referente a essa semana dessa aula, né, e vou poder responder a vocês as dúvidas que vocês tiverem. Tá joia? Então, um abraço a todos e bons estudos.